Começa agora Minuto da Extensão. Aqui você compreende o impacto do CAV na vida da comunidade. Olá, bom dia! Minuto da Extensão na UDESC FM Lages. Conheça os projetos de extensão do Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Eles impactam a sua vida e a da comunidade. Eu sou Carla Torres e trago um novo projeto de extensão do CAV toda quinta-feira, às 8h30 da manhã, aqui na 106.9 FM. E nesta edição, a convidada é a professora Mari Lúcia Campos. Ela possui graduação em agronomia e mestrado em ciência do solo pela Universidade do Estado de Santa Catarina. É doutora em solo e nutrição de plantas pela Universidade Federal de Lavras. Especialista em metodologia do ensino na educação superior, ela é professora titular da UDESC, docente do corpo permanente dos cursos de pós-graduação em ciência do solo e ciências ambientais aqui no CAV. A professora atua sobretudo em temas como poluição, química do solo e recuperação de áreas contaminadas com elementos traço, que são os conhecidos metais pesados. Muito bem-vinda, professora Mari, à Rádio UDESC. Vamos falar hoje sobre um programa, não um projeto isoladamente, mas um programa de extensão, é isso? Isso, aham. Ele trata e tem o objetivo de promover a educação para a sustentabilidade e segurança alimentar de estudantes e professores do ensino básico de escolas públicas e particulares e também do ensino de graduação. Então, realmente é um projeto grande. As ações, elas, me corrija aí se eu estiver errada, se desenvolve aqui em Lages e Chapecó, é isso? Isso. Então, o projeto tem ações para comunidades com base na conservação dos componentes da biodiversidade, solo e água. Professora Mari, olhe só, sustentabilidade e segurança alimentar. Bom, nós temos ouvido aí em vários meios, rádio, TV, internet, lido muita coisa, as pessoas recebem isso no WhatsApp, às vezes, não é mesmo? Sim. Em conteúdos que às vezes não são tão confiáveis. Então vamos falar aqui claramente, dentro da sua área de estudo, o que é a sustentabilidade, a segurança alimentar, o que significam esses termos? Então, sustentabilidade, né, muitas vezes ela é só vista como ambiental, mas a sustentabilidade ela é econômica, ambiental e ela tem que promover justiça social, né? Então, digamos assim, de uma forma mais simples, sustentabilidade seria utilizar todos os recursos que nós temos na natureza de forma a não esgotá-los, né? E preservando os ecossistemas, né? Para que as futuras gerações possam viver tão bem ou melhor do que nós vivemos hoje. É um desafio aí com tanto esgotamento do planeta, não é? Das nossas fontes, dos recursos do planeta, fazer com que as próximas gerações tenham uma vida melhor. Eu quero ouvir mais sobre isso, quero ouvir mais. Segurança alimentar, professora, vamos lá. Então, até 2 anos atrás, 3 anos atrás, segurança alimentar tinha a ver com a questão de termos comida no nosso prato, né? Então, que seria mais fácil explicar o que é insegurança alimentar. Insegurança alimentar são aquela situação em que a pessoa dorme e não sabe se no outro dia vai ter comida no seu prato, né? São em torno de quase 1 bilhão de pessoas no mundo hoje em insegurança devido às guerras, etc., né? Mas em 2018, né, a Sociedade Americana, junto com a Organização Mundial da Saúde, né, e a FAO, decidiu ampliar a segurança para também a qualidade do que se come. Então, insegurança alimentar passa a ser também você ter comida no prato, mas ser uma comida de péssima qualidade, ou seja, contaminada, né, com algum desses metais pesados, como você já colocou ali, né? E também a questão do que a gente chama de fome oculta,
que seria termos o alimento no prato, mas não ter tudo nesse alimento que precisa para você ter uma saúde, né? Ou seja, a saúde do ponto de vista de imunidade e tudo mais, né? Ficou muito importante isso ali durante a pandemia, quando a gente começou a suplementar, né, com selênio, com zinco, que são elementos que estão relacionados à questão da imunidade, mas que uma grande parcela da população não consegue acessar porque não tem recurso financeiro, né? Então, até 2020, era em torno de 40% da humanidade que vivia em carência de zinco, que leva a susceptibilidade às várias doenças, né, ligadas principalmente à imunidade. Então, insegurança é tudo isso, é não ter o que comer, ou ter o que comer, mas não ter qualidade esse alimento. Sim, selênio e zinco. Bom, eu ouvi bastante sobre isso quando fui a nutricionista. Imagino o quanto carecemos na sociedade como um todo de uma orientação sobre essas fontes. Vocês também orientam a respeito disso, claro. Sim, orientamos. Onde buscar. E uma questão importante, né, que está ligada já à insegurança alimentar ou à segurança alimentar, seriam os projetos que o próprio governo faz, né, de fortalecimento desses alimentos. Então, quem já foi ao supermercado já viu que tem farinhas que está escrito assim, fortificado com fósforo, né, com outros, com cálcio, que já são medidas que o próprio governo toma para fazer uma saúde preventiva, vamos dizer assim, né? Que seria, então, evitar certas doenças dentro da população. Então, as biofortificações, as fortificações de alimentos já vêm nesse caminho, né? De melhorar, então, a segurança alimentar de uma população e reduzir a incidência de algumas doenças, né? Sim, eu lembrei de algumas fontes para isso, selênio e zinco, lembrei das castanhas, eu não sei se você sugere outros. Sim, na verdade, assim, o selênio é o mais complicado deles, né? Porque o selênio, ele, nos solos, porque toda planta tem na sua constituição o que tinha no solo. Se o solo é pobre em selênio, seu alimento também vai ser pobre em selênio. Então, hoje, a castanha do Pará é o alimento que mais contém selênio, que a gente conhece ele efetivamente, né? 3 castanhas castanhas do Pará, né? É o suficiente de selênio diário. Mas, então, assim, o selênio, ele já tem alguns trabalhos também de fortificação em outros alimentos, né? Mas não é comum ainda no Brasil, mas na Europa, aqui não. E outros alimentos, agora de cabeça não me lembro. Por quê? Por causa da questão das plantas não obterem o selênio, porque os nossos solos são pobres em selênio, né? E o zinco está ligado principalmente ao consumo de carnes, né? Vermelha, frutos do mar, né? Então também não é todo mundo que tem recurso financeiro para ter no seu prato, né? Uma quantidade correta de zinco, vamos dizer assim, né? Exato. Claro, tem as discussões aí sobre o pessoal que é vegetariano, vegano, e não vamos entrar nisso, mas digamos que uma pessoa tenha, até por recurso financeiro mesmo, uma dificuldade de comprar a carne vermelha e ela consuma mais frango, por exemplo. Ela não está com a carne vermelha alcançando o nível de zinco que ela alcançaria. No caso, com o frango, ela não alcança o mesmo que com a carne vermelha, é isso? Isso, no frango eu teria menos do que tem na carne vermelha. Sim, né? Mas as plantas que têm, por exemplo, a couve, né? Que tem um tom mais escuro, que é mais rica em ferro, também costuma ter mais zinco, mais cálcio e outros elementos, né? Que são importantes para a nossa saúde. Então, a couve, um suco verde de couve com limão, né? Faz muito bem à saúde, né? Ajuda. Porque é vamos dizer assim, um complexo de nutrientes e minerais que estão ali naquela folha. Então, espinafre, a couve, né? O brócolis e outros alimentos, né? Que podem nos ajudar também. Fica a dica. Então, junto aí com a vitamina C, você tem um ótimo suco. Perfeito. Professor, então, falar deles é falar de saúde para gerações futuras, não é? Para garantir aí o que a gente vem comentando aqui desde o início, que é, quem sabe, uma vida melhor para essas futuras gerações. Perfeito. E também estamos aqui falando de educação para esta sustentabilidade, para esta segurança alimentar. O que é compreendido nesse projeto como educação para a sustentabilidade e segurança? Já que, claro, muito disso é movimentado pelo professor em
sala de aula, né? Como é que vocês atuam, assim? Como isso é compreendido? Eu vou pedir licença para contar um pouquinho da história do projeto, claro, né? Para poder chegar na tua pergunta. Então, assim, inicialmente havia o projeto Solo na Escola, né? Que ele ainda existe, né? Que é um programa, na verdade, também. E ele, dentro dele, o Sustenta estava dentro desse projeto. Como nós tínhamos uma grande demanda, né, de professores, alunos nos procurando, o professor Osmar, que é o primeiro coordenador desse projeto, né, ou desse programa, que é o Sustenta, junto com a professora Letícia, resolveram criar 2 programas. Né? E então o projeto, o Sustenta, que é o de sustentabilidade, ele aborda mais a parte de biodiversidade do solo, relacionado às questões da produção do alimento. Enquanto o Solo na Escola, a questão da classificação e uso do solo. Como a sustentabilidade entra dentro disso, né? O município de Lages tem uma disciplina que é do Fundamental 1 e 2, que chama-se Educação para a Sustentabilidade. E ela aborda desde qualidade de água, do ar, né? As questões das crises ambientais e tudo mais. Dentro desses cenários está lá o solo também, né? Como o solo é a matriz que entrou, teve o Dia Mundial do Solo, começou faz 5, 6 anos atrás, que ele foi criado, né? Foi a última matriz, vamos dizer, o último sistema a entrar reconhecida a sua importância, ou ter a sua importância reconhecida. Então, a água e ar todo mundo já sabia, e o solo, ele começa a ser entendido como um compartimento importante tem pouco tempo, né? Então, a ideia do projeto, dos 2 programas, mas do programa Sustenta em particular, é levar para os professores que dão educação para a sustentabilidade no município, né, o entendimento de como esse compartimento ambiental ele funciona e como ele está relacionado com a água e com o ar, né? E a educação, que vamos combinar, a educação é mudar uma forma de ser, bem difícil, né? Mas a gente sabe que para as crianças, principalmente, né? Tem as idades ali até os 10 anos de idade, mais ou menos, eles estão em processo de entender o mundo, de modelar o caráter, a forma de ser, né? E a gente brinca entre nós que a gente tenta convertê-los para nós, né? Porque é mais difícil você converter um adulto e mais fácil converter uma criança, né? Então, eu sei que é algo muito pesado a gente colocar na mão de uma criança uma mudança como essa, que é ver o mundo com um olhar de sustentabilidade, ou entender suas relações como relações que têm que ser equilibradas com esse sistema, né? Mas será que a criança, justamente, acho que vai ao encontro da ideia, será que a criança, por viver tão mais livre de amarras culturais, ela ainda está se formando, será que não é mais fácil para ela do que para o adulto? Sim, perfeito, né? Na verdade, assim, ó, a gente entende, né, que isso quem me ensinou foi um aluno meu orientado de psicologia, né, lá nas ciências ambientais, de que a questão está em você desenvolver um fenômeno de afeto, né? Se você se sente afetado de forma positiva, você passa a amar aquilo, né? Não o amor romântico, mas o amor do entendimento da beleza, da complexidade. Então, apresentar para uma criança nas fases iniciais de desenvolvimento o quão bonito é o solo, porque ele é um corpo vivo que tem milhares de indivíduos que vivem ali dentro, responsável pela decomposição da matéria orgânica, ciclagem dos nutrientes, né, o crescimento das plantas. Não sei se tu sabe, mas a gente estuda o solo até na área da farmácia, para desenvolvimento de remédios, medicamentos, etc., né? Então, o solo é muito mais do que a gente enxerga. Então, se a criança consegue entendê-lo e ver essa complexidade de uma forma bela, né? Ela se apaixona. E aí, naquilo que você é apaixonado, você defende, né? Que ideia maravilhosa, e com certeza é a tônica de tudo que vocês fazem. Sim. Porque o resultado aparece, aliás, desde quando, professora, este projeto ativo? Qual é o histórico dele? Ele tem em torno de uns 4 anos, e agora, o ano passado, nós decidimos, eu e o professor Osmar, eu era sempre a co-coordenadora, vamos dizer assim, e aí nós decidimos que nós íamos, porque é uma parceria que funciona há bastante tempo, né, a minha e a dele de trabalho,
que eu ia virar coordenadora e ele de vice, né? Então, ficaram 4 anos com ele e agora começou a minha fase com o projeto, ou com o programa, perdão. Em 2023, 24? 24, comecei agora. Começou com tudo, professora. Com tudo, Muito bem. Você falou sobre essa fase aí até os 10 anos, então essa educação básica, e eu vi aqui que vocês também se dedicam ao ensino, à graduação, né? Como é que vocês chegam, então, nesse adolescente, jovem adulto, já que é um pouco mais difícil do que com a criança, talvez, mudar a cabeça, né? Sim, com a graduação a gente trabalha num formato diferente, que é envolvê-los no nosso projeto, né? Inicialmente quem nos procura já tem esse olhar, então a gente já sabe que vão ser os convertidos, que eu estava brincando antes, né, que vão nos procurar, mas nas nossas disciplinas, né, a gente aborda essas questões da sustentabilidade, né, aborda as questões da saúde única, que é todos os compartimentos do planeta terrestre precisam estar saudáveis para que a gente também esteja, né, e a gente percebe na sala de aula que a graduação, os alunos de graduação, eles ainda estão abertos para esse olhar, para esse novo olhar, né? Eu acho que a gente vai envelhecendo e essas portas, elas não é que elas se fechem totalmente, mas elas vão ficando mais fechadas, né? E então, assim, a gente envolve eles. E é bem bacana, assim, antes da pandemia, eu tive uma experiência de levar os meus alunos da pós-graduação e alguns da graduação numa escola aqui de Lages, né, do município, para um plantio de árvores e conhecer a escola e tal. E o contato com as crianças, a gente chegou lá, eles estavam pintando a escola, né, as crianças. E foi muito legal, assim, por sinal, uma aluna minha do grupo decidiu fazer pedagogia, ao mesmo tempo fazer doutorado. Nossa! E uma outra se disponibilizou a dar aula de xadrez na escola voluntariamente, das 7 que foram comigo lá. Então, assim, você entrar naquele ambiente, encontrar aquelas crianças e fazer as trocas com elas, começa a abrir, né, o que afeta. Nossa, né? Mas a ponto de fazer uma pedagogia, uma graduação de pedagogia junto do doutorado. Essa é guerreira, hein? Essa é. Conseguiu, tá levando a graduação? Ela já se formou nos 2. Nossa, parabéns. Como é que é o nome dela? A Fernanda Cantoni. Parabéns, Fernanda. Você certamente estará escutando este programa. Vamos divulgar amplamente, então parabéns para você. Professora, eu fiquei curiosa, claro, você falou aí sobre a tônica, sobre os públicos envolvidos, e eu fiquei curiosa em saber, você falou dos graduandos ou dos pós-graduandos que estão envolvidos, as crianças que são público-alvo. Como é que se articula isso, as ações, como é que funciona o projeto, essas rotinas assim, e também as pessoas envolvidas? Então, até o ano passado nós tínhamos um setor aqui no CAV, que era responsável pelo agendamento das visitas. Então, as escolas entram em contato conosco, era a Jane antes, né? E aí ela agendava, entrava em contato com os vários projetos, que nós somos um grupo de programas que atuam nessa área, e aí era agendado, as escolas vinham de ônibus com seus alunos aqui, e eles entravam nos nossos laboratórios, viveiros, né? Conheciam a florestal, ambiental, agronomia, e faziam uma aula prática conosco. Essa era uma das nossas abordagens, né? A outra abordagem é quando a escola quer que a gente se desloque até lá. Nós também fazemos isso. Então, por exemplo, o ano passado nós fomos a Bocaina, fomos ao Capão Alto, fomos a São Joaquim, né? A pedido, tanto o Sustenta quanto o Solo na Escola, né? Se deslocam lá e a gente leva o que consegue levar junto, né? Porque os monólitos que a gente tem no museu já não consegue levar, né? Que são blocos de solo enorme. Então, esse é um fenômeno. A outra questão é a questão dos professores, né? Então, a gente tem parcerias com a Secretaria de Educação do município, temos com a Secretaria do Meio Ambiente, com o Clabin, com a Uniplac e com a Unoesc, né? Que são as nossas parceiras. E a Clabin tem um projeto muito bonito com professores que chama Caiopi, acho que é um nome assim, que eles fazem
formações para esses professores. E dentro dessas formações, tanto o Sustenta quanto o Solo na Escola fazem parte. Então, é uma das formas da gente alcançar os professores. Mas a gente também dá cursos, né, de formação para os professores do município a pedido da própria Secretaria de Educação do município, né? Então, também tem esse fluxo com os professores. No final do ano, em dezembro, a gente sempre faz a comemoração do Dia Mundial do Solo. Então, às vezes é com os agricultores, às vezes é com os professores. Às vezes, esse ano que passou, a gente foi lá para o tanque, ficamos lá, né? E aí, toda a pós-graduação ali dos solos, todo mundo participa. Todos os professores, alunos, né? Participam também desses eventos, né? Além dos programas, né? Sim, essas visitas às escolas ou então junto às graduações também, elas são feitas várias vezes a uma mesma turma, uma vez só? Como é que funciona? Na maior parte das vezes a gente recebe uma turma uma vez no ano, né? Então, por exemplo, amanhã a gente tem uma visita que vem os alunos de uma escola estadual do Painel. Eles vêm para fazer uma aula prática de pH, acidez do solo, aqui conosco. Então, eles chegam aqui às 9 da manhã, fazem a aula, né? E depois voltam para o painel. Em abril, a gente já tem algumas agendas, né? Em abril, a gente tem o Biotecnologia do IFSC, que vem à noite. Quando tem que atender à noite, que a gente teve uma escola da Bocaina que nós atendemos à noite. Aí sou eu que atendo. E aí, com mais um aluno meu, né? Desculpa, Carla, acabei me perdendo na pergunta que você me fez. Não, mas você já me deu esse norte, como é que funciona, como é que são desenvolvidas essas atividades. Mas vamos lá, professora, quem quiser saber, porque assim, a gente já sabe que se volta para ensino básico, né, ensino de graduação também. Quem quiser, de repente, estou fazendo uma graduação, você falou aí na aluna que foi fazer pedagogia, estava fazendo pós-graduação em ciência do solo. Sim. E foi fazer pedagogia. Bom, eu imagino o leque que ela consegue ampliar na atuação dela. E quem está em outra área, quer saber, quer até atuar, quem sabe junto ao projeto, não sei se é possível. É possível, sim. Deixar o seu contato aí, redes sociais, tudo que for necessário. Sim, nós temos o Instagram do Sustenta, tá, que é @sustentaudesc. Tem o meu Instagram também, que é marilucia03. E pode entrar em contato pelo meu e-mail também, mari.campos@udesc.br. @udesc. Eu estou anotando aqui, gente, porque eu vou repetir, professora. Como é rádio, às vezes o pessoal ouve e não conseguiu anotar. Vamos lá, para você aí que se interessou, tanto para chamar o projeto para a sua escola, para o seu ambiente aí de estudo, para a empresa, né, professora? Porque pode haver esse interesse. Também vocês atendem empresas também, né? Sim, também. Então, para você que tanto quer receber essas orientações, quanto de repente ser parte deste projeto, ser um parceiro aí, de alguma forma, vou passar os contatos para você ficar a par, né, e você poder conversar com a professora Mari. O Sustenta Udesc é o perfil no Instagram, Sustenta Udesc no Instagram, também o perfil dela no Instagram, marilucia03, e o e-mail da professora, mari.campos@udesc.br. Carla, posso fazer uma colocação? Com certeza. Vou aproveitar para agradecer, né, toda a equipe que trabalha comigo, que são os alunos do Laboratório de Levantamento e Análise Ambiental, o pessoal que trabalha com o professor Osmar, né, os alunos do professor Osmar, que sempre levaram o Sustenta com eles, né, antes do meu laboratório entrar, era eles que carregavam o Sustenta e a bandeira do Sustenta. Sim. Que é o Laboratório de Biologia do Solo. Professor Osmar, para quem não conhece o sobrenome dele. Clauberg Filho. Osmar Clauberg Filho. Professor, esperamos pelo senhor aqui também, em breve. E é toda a equipe também do Museu de Solos e que está ligada ao Solo na Escola. Que coisa interessante. Essa rede também, né, professora? Sim. Às vezes as pessoas não sabem que existe um Museu do Solo. Como é que é para quem não sabe, para quem quer conhecer melhor? Então, também tem um perfil no Instagram, que é Museu Solo Udesc, né? Quando você agenda, quando a escola agenda uma vinda aqui, os professores agendam, a gente faz um circuito,
né? Semana que vem, por exemplo, o circuito não passa pelo meu laboratório, passa pelo Museu de Solo e pela Florestal com o professor Marcos Nicoletti, né? Então, sempre que agendar conosco, nós sempre vamos abrir a agenda para mais de um projeto aqui dentro, né? E agora, quem está fazendo os agendamentos é o Marcos Coelho. Ah, sim, Marcos Coelho. E aí ele já entra em contato com todos nós para ver quem pode ir. Mas o museu, ele está aberto, né? Ele está em reforma agora, mas você pode mandar uma mensagem, por exemplo, no próprio Instagram, pedindo para visitar, pode trazer os alunos. Nesse projeto, junto com o museu, quando os alunos são menores, né, eles fazem várias atividades, pintura com solo, massinha com solo, tem um monte de coisa bem legal que eles fazem para a criançada, né? Quando envolve o pessoal da biologia também, eles levam as lupas para eles verem o que tem no solo de indivíduos vivos e tal, e eles amam, assim, na verdade, a melhor idade para trabalhar com isso é até os 10 anos, né? Eles são uns queridinhos. Coisa linda. Mas, de repente, tem aí um adulto, uma adulta aí que está curiosa. Sim. Eu fico pensando, eu acho que eu já vi isso em algum microscópio na minha vida, a quantidade de serizinhos microscópicos, justamente, que estão no solo. E dependendo do tipo de solo, são formas diferentes. É muito maravilhoso, né? Sim, Incrível. E aí, assim, a nossa ideia é sempre, quando há um agendamento, com exceção do de amanhã, que era um pedido específico do que eles queriam, né? A gente sempre tenta compartilhar com o restante dos projetos e programas dentro do centro para ver o que a gente coloca na visita, né? Para tornar a visita mais completa possível, mais que a pessoa saia daqui entendendo como funciona o CAV. A gente também apresenta o CAV, os cursos de graduação, né? Porque podem nascer aí futuros agrônomos, médicos veterinários, engenheiros florestais, ambientais. Então, a gente acaba apresentando também o CAV, né? Com certeza. Cursos. Olha só, vou deixar mais esse contato reforçado aqui para você que ficou curioso, curiosa. Museu do Solo, o Desk no Instagram. Então, você já sabe que tem o Sustenta o Desk lá no Instagram, o perfil da professora Marilúcia03 e também o perfil do Museu Solo, o Desk no Instagram. Professora, uma mensagem final sobre sustentabilidade, sobre essa questão da segurança alimentar, só para a gente fechar essa nossa conversa? Olha, tudo passa, no meu entendimento, né? Por nós passarmos a enxergarmos o todo, onde nós vivemos, as relações que a gente tem, né? Não só as relações dentro da nossa família, os nossos amigos, mas as nossas relações com o meio ambiente, né? Com a nossa cidade, com a nossa comunidade, né? A questão de como a gente compartilha os espaços, a água que bebemos, né? O que fazemos com o nosso lixo, a nossa responsabilidade com o que geramos de resíduo, né? Se todos nós pudéssemos caminhar, né? Nesse sentido nesse pequeno espaço em que a gente vive, a gente se sentir responsável, a gente teria um mundo melhor e uma segurança de que as próximas gerações elas vão ter um planeta habitável, né? Eu gosto muito de uma frase, de um provérbio africano que fala assim: o mundo pertence aos que foram, aos que estão e aos que virão. E nós somos uma cadeia de pessoas, né? Antes de nós vieram os nossos ancestrais, hoje a gente está aqui, amanhã a gente pega tudo emprestado e devolve tudo, né? Então, se a gente conseguir entender isso, parece utópico, mas dizem que utopia é um lugar que a gente pode construir, né? Então, não existe, mas a gente pode construir. Se a gente conseguisse ver tudo com muita responsabilidade e com respeito, a gente viveria melhor e garantiria que os nossos filhos também tivessem uma vida melhor, né? Tomara, professora, que essas crianças aí, como é que é? Tem até a música, né? Eu fico com a pureza da resposta das crianças. Acreditemos nas novas gerações, porque elas vão receber esse planeta e certamente com essa educação que recebem hoje, elas deixarão um planeta melhor. O melhor possível, pelo menos, não é? Sim. Nós estamos, a professora falou hoje sobre hoje, amanhã. Nós estamos gravando este programa, pessoal, no dia 12 de março de 2024, certo? Então, claro,
Nós ainda estamos com a agenda de gravações acontecendo, os programas vão com um pouquinho de atraso em relação a este dia aqui do meu encontro com os convidados, mas também, para quem quiser ter essa perspectiva de agenda, o projeto segue normal durante este ano, né, professora? Sim. É bianual? Como é que é a sua gestão? Então, é bianual. Até o fim de 2025, a professora Mari vai ser esse contato aí principal com o projeto, o programa de extensão Educação para a Sustentabilidade e Segurança Alimentar. Você ouviu hoje o programa Minuto da Extensão na Rádio Desk FM Lages. Hoje eu conversei com a professora Mari Lúcia Campos. Ela possui graduação em Agronomia e mestrado em Ciência do Solo pela Universidade de Santa Catarina. É doutora em Solo e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de Lavras, especialista em Metodologia do Ensino na Educação Superior, professora titular da UDESC, membro do corpo docente permanente dos cursos de pós-graduação em Ciência do Solo e Ciências Ambientais. A professora atua, sobretudo, com temas como poluição, química do solo e recuperação de áreas contaminadas com elementos traço, que são metais pesados. Aliás, professora, eu dei um spoiler, assim que, poxa, agora a gente poderia contemplar um pouquinho o ouvinte, falando um pouquinho dos elementos traços, só para fechar o programa. Que elementos são esses? Que metais pesados são esses? E como é que nós podemos gerenciar, assim, rapidamente, algumas dicas? Olha, não descarte tal produto de tal forma, dê um caminho melhor. Como é que podemos gerir isso? Então, assim, os elementos traços, né, que eu vou, a partir de agora, chamar só de metais pesados, né, eles são praticamente a tabela periódica inteira. Mas os metais pesados, eles são muito famosos porque eles são altamente tóxicos para nós, né? Exemplos, chumbo, cádmio, mercúrio, que são elementos que não têm função biológica. Né? Quando eles entram no nosso corpo, eles vão gerar um dano aos tecidos, ao metabolismo, etc., né? Então, o cuidado com os resíduos que nós temos na nossa casa, ele é muito importante. Por exemplo, descartar lâmpadas, por exemplo, né? Nos locais que tem locais aqui em Lages, em vários, na Bilium e outros locais que coletam essas lâmpadas. Aqui no CAV, no prédio da Engenharia Ambiental, a gente tem coleta, né? Coleta de resíduos eletrônicos, que tem esses metais pesados, né? Computadores, tela, tudo que tu tem de eletrônico em casa tem algum metal pesado envolvido. Então, não colocar ele no lixo, né? Você precisa dar um destino. Esse destino é achar um local de coleta. A UDESC tem, a Uniplac tem esses centrais de coleta desse tipo de material. As pilhas, né, que tem, já que já falei na Milium, tem no Angelone também, né, que são aqui no CAV, que tem os negocinhos lá para coletar, né, exatamente. Os postos as pilhas. E em relação a nossa alimentação, a gente está o tempo inteiro em contato com os metais, né? E aí eu diria que se a gente tem uma alimentação diversa, a gente tem menos risco do que quando a gente tem uma alimentação muito restrita, né? Ou seja, você come poucos grupos alimentares, né? Ou não come arroz, ou não come feijão, ou só come arroz e feijão, ou só come carne, né? Ou seja, você precisa diversificar, comer saladas, frutas, cereais, porque diversificando você melhoraria até as funções do teu organismo para combater quando esses metais entram no nosso corpo, né? E dentre esses metais, aí eu vou dizer que ele não é um metal, ele é um metalóide, é o termo correto, que é o arsênio, né? É o elemento mais tóxico do planeta Terra para nós humanos, né? E ele, aqui na região sul, a gente tem poucos locais contaminados com ele, que tragam algum agravo à saúde, pelo menos que a gente saiba, né? E então a gente está numa situação um pouco mais confortável do que outros locais do mundo, que onde o arsênio ele tem um legado, né, humano bem importante, como em Bangladesh, na Índia, né, que as pessoas estão se contaminando o tempo todo com ele, né? Mas esses outros que eu falei, o mercúrio, o chumbo, o próprio cádmio, eles são elementos que estão em todas as matrizes, né? Toda atividade humana libera algum deles e você vai ter contato com eles. Então a questão é mesmo o que eu falei, né, manter uma alimentação diversa para não...
E uma recomendação é, você tem termômetro em casa, você tem qualquer coisa que esteja escrito lá que tem mercúrio, não jogue no vaso sanitário, dê descarga, né? Existem pontos de coleta, você entrega lá. Porque na estação de tratamento do esgoto, não retira esses metais de lá. Então, não se coloca. A única coisa que você deveria dar a descarga é com os seus resíduos, né? Fezes e urina. E mais nada se põe no vaso sanitário. Medicamentos, a mesma coisa, né? Existem locais de coleta de medicamentos que alguns deles são chamados de poluentes emergentes, né? Que trazem vários problemas, né? De qualidade de água e etc. Então, um ponto de coleta é a farmácia do SESI. Tu leva lá e eles coletam e dão o destino correto. Não se coloca medicamento ralo abaixo, né? E nem no lixeiro, né? Porque tem locais de coleta. Muito boas orientações aí, tanto para resíduos de medicamentos, quanto, por exemplo, pilha e outros produtos. Professora, muito obrigada pela sua vinda aqui no Minuto da Extensão. Eu que agradeço. Obrigado, Carla. Obrigada. E obrigada a você, ouvinte da 106.9 FM. A cada semana você conhece os programas e projetos de extensão aqui do CAV, o Centro de Ciências Agroveterinárias da UDESC em Lages. Você compreende como eles impactam a sua vida e a da comunidade. Minuto da Extensão volta na próxima quinta-feira, às 8 da manhã. Até lá! Você ouviu Minuto da Extensão, um programa para compreender o impacto do CAV na vida da comunidade.